Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, no bairro Nova Era, e hoje, 15º dia do nosso Jejum da Vitória, amém? E quero desde já aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui, nós vamos ler daqui a pouco o livro de Atos, capítulo 15, e temos uma notícia para dar para você. Duas notícias, né? As 3 notícias, vamos lá. A primeira, que amanhã, às 7h30 da manhã, amanhã às 7h30 da noite, nós estaremos com o Júlio Andrade, ele é coordenador do SAMU Juiz de Fora e Região, ele vai estar dando uma palestra sobre infectologia. Eu acho que vai ser um momento muito bacana e esclarecedor para todos nós nesse momento que nós estamos vivendo ainda e vai passar, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Outro aviso é que, deixa eu passar esse, que no dia 1º de maio nós vamos começar uma campanha muito bacana na igreja, repreendendo os devoradores do inferno, né? Cortadores, os migradores, os gafanhotos do inferno. Como nós falamos na igreja ontem, provavelmente você deve ter pegado a transmissão, nós falamos ontem, né, sobre nós preparamos a colheita para esse ano 2020, uma grande colheita, um grande milagre, um grande negócio, a multiplicação passará pelas nossas mãos, aleluia, e nós infelizmente tivemos que enfrentar um contratempo dessa magnitude, essa pandemia, que abre brechas no mundo espiritual para que os gafanhotos do inferno, conforme Joel capítulo 2, nós vamos estar lendo e meditando nessa campanha em 7 elos. Começa dia 1º de maio, nós vamos ter 7 elos dessa campanha, em nome de Jesus, tá bom? E vai ser algo muito precioso, nós estamos orando, pedindo a Deus que venha repreender todo o mal, toda a força do mal, no nome de Jesus, tá bom? Vai ser algo muito bacana, algo muito precioso, em nome de Jesus. O outro aviso é o seguinte, depois dos 21 dias do jejum da vitória, nós temos o que acontece? Nós temos o nosso batismo, né, que encerra os 21 dias de jejum da vitória. E essa semana agora, tivemos uma reunião hoje, agora, às 11 horas, com o Conselho Estadual, via online. Agora nós estamos usando bem, graças a Deus, essas plataformas, e o presidente da igreja deu uma palavra, o presidente do estado deu uma palavra, o secretário estadual deu uma palavra, e o coordenador, que é o pastor Leandro Genaro, que é o coordenador do jejum de 21 dias, deu uma palavra pedindo para que nós pudéssemos adiar esse batismo, por ele ser um batismo estadual, onde a gente apresenta diversos números, né? O resultado desses 21 dias encerra com o batismo. Então, no estado, eles suspenderam o batismo, e nós que fazemos parte também do estado, do projeto do estado, nós infelizmente vamos suspender o batismo desse final de semana, esperando que o estado nos dê uma outra data. Ah, pastor, mas eu estava com a pessoa pronta para o batismo. Não, glória a Deus, ele vai estar pronto. Quando a gente decide, está decidido. Nada vai tirar essa ideia da nossa cabeça, entendeu? Minha filha, o meu irmão, que eu consolidei, eu evangelizei, como é que ele fica? Não, ele já está pronto para o batismo, né? Quem decidiu está decidido. O batismo agora é uma consequência e vai acontecer, mas como nós estamos diante do projeto do Estado, então nós recebemos um conselho para que o batismo fosse adiado mais para frente, provavelmente no final de maio, no início de junho, a gente volte a fazer com o Estado
essa grande festa em nome de Jesus, tá bom? Então fica avisado aí. E nós estamos debaixo de obediência. Vale mais obedecer do que sacrificar. Tem gente que tem que saber temperar as coisas, né? Porque senão sai debaixo da cobertura da obediência. E quem está fora da cobertura da obediência está por si próprio, né? Então a gente não pode andar por nós mesmos. A gente sempre está aí buscando orientação, glória a Deus, aleluia, para a gente estar fazendo as coisas debaixo da bênção em nome de Jesus, tá bom? Então tá aí esses 3 avisos, esses 3 comunicados, que amanhã, 7h30, na Escola de Sabedoria, presencial e online, nós vamos ter a presença do nosso irmão Júlio Andrade, coordenador do SAMU Juiz de Fora da região, para falar sobre o vírus e tudo mais. No sábado, sexta-feira, a nossa reunião lá na igreja de oração no nome de Jesus. Agora, preste muito bem atenção no que nós vamos falar e nós vamos repetir durante toda a semana para ficar guardado e cravado na sua cabeça. Nós estamos em 21 dias, cada um está fazendo uma coisa, cada um está dentro daqueles propósitos que nós apresentamos, cada um traçou o seu perfil de jejum durante 21 dias. Traçou o perfil do jejum dos 21 dias. E durante esses 21 dias, o que acontece? Nós vamos encerrar no domingo. E nós queremos encerrar esse jejum, íamos encerrar com o batismo nas águas. E o Conselho Estadual nos deu uma orientação muito bacana de nós encerrarmos o jejum no dia 21. Preste muito bem atenção, que isso vai acontecer em todas as igrejas da 5ª região, na igreja sede e nas igrejas da 5ª região e nas igrejas quadrangulares em Juiz de Fora. Nós vamos encerrar, eu quero que você guarde, preste muito bem atenção, que isso é muito importante para nós. Nós vamos encerrar o jejum da vitória com a ceia do fortalecimento. Olha que coisa fantástica. Nós vamos encerrar o jejum da vitória domingo agora, dia 26. Guarde muito bem essa data. Nós vamos ter as nossas reuniões presenciais de manhã e à tarde. E nós vamos ministrar a ceia do fortalecimento. A ceia do fortalecimento. A ceia do fortalecimento. Tá bom? E nós vamos ungir você. Eu fiz uma consagração com óleo outro dia, numa sexta-feira. Nós vamos repetir essa unção nos nossos lares no domingo para encerrar os 21 dias de jejum. Prestou bem atenção? Pegou a visão aí? Preste atenção. O jejum da vitória ia encerrar com o batismo nas águas. Porque o jejum da vitória é para dar vitória em todas as áreas da nossa vida, mas também espiritual, alcançando 2, 3, 4, 5 pessoas para Jesus nessa data. Mas por ter sido adiado o batismo, então no domingo, dia 26, no encerramento do jejum, às 9 horas da manhã e às 6h30 da tarde, nós vamos realizar o jejum a ceia do fortalecimento. Não perca a ceia do fortalecimento. Então não deixe de participar. Eu acho que foi uma visão muito bacana do Conselho Estadual, nessa hora em que muitas pessoas estão aí perdidas, preocupadas, assustadas, amedrontadas por tudo que está acontecendo. Um diz uma coisa, outro diz outra, isso e aquilo. Nessa hora, realmente,
nós precisamos de nos fortalecer. E essa ceia é para nos fortalecer. Então você está aí com uma pessoa aí assustada, amedrontada, apavorada, nós teremos um período de louvor, uma palavra, e nós vamos ministrar essa ceia do fortalecimento para você no domingo de manhã e domingo à tarde. Leve alguém que está assustado, né? Chegando lá, você vai de máscara, conforme nós estamos sendo orientados. Chega lá, tem uma máscara para poder te ofertar, te ajudar lá a ficar conosco nesse tempo. Então, no nome de Jesus, a gente está fazendo tudo para te fortalecer, para te ajudar. A gente está, né, do nosso jeito, da nossa maneira. Às vezes você acha que nós estamos em casa. Não, nós temos os nossos compromissos. Nós abrimos a igreja de 1 às 7 da noite para poder te atender. Hoje, meio de feriado, né? Amanhã é feriado, né? Feriado. Mas quarta, quinta, sexta, de 1 às 6, 2 às 6, né? 1h30 às 6, 1 às 7. Nós estamos lá para poder te atender, orar por você. Semana passada nós oramos por um casal, eles foram apresentar uma demanda lá e de repente nós entramos em outra situação e nós oramos por aquele casal, orientamos aquele casal. Apareceu uma oportunidade muito bacana de empreendimento na vida desse casal e nós estávamos ali orando e abençoando a vida deles. Ou seja, nós estamos ali para poder atender você na medida do possível, naquilo que você precisar. Sair, eu quero sair, sabe, você vai lá na igreja, né? Vai para lá você conversar comigo, né? Bater um papo para poder eu te ver. Às vezes você restringiu a sua casa em relação a algumas visitas. Eu entendo isso, compreendo isso, é um pouco sadio e sábio nessa hora, mas eu estou lá para poder te ajudar naquilo que for possível, naquilo que estiver ao nosso alcance, no nome de Jesus, tá bom? Então, tá aí os nossos avisos. Não perca amanhã, na Escola de Sabedoria, o irmão Júlio Andrade vai estar conosco numa presencial e numa live com a gente. Sexta-feira, o nosso culto de libertação, nosso momento de estarmos orando, intercedendo pelas pessoas, né? Nós fazemos isso tudo, mas temos um dia específico. No domingo de manhã, 9 horas da manhã, a nossa ceia do fortalecimento. E 6h30 da tarde, a nossa ceia do fortalecimento, fechando esse tempo de jejum de 21 dias. Tenho certeza que Deus vai renovar as suas forças, vai renovar a sua fé, vai renovar a sua vida nesse domingo, agora, às 9 horas da manhã e às 6h30 da tarde. Não perca esses horários, esse momento precioso, poderoso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá na palavra de Deus. Vamos lá na palavra do Senhor, no capítulo 15 do livro de Atos. Nós vamos continuar aí esse desbravar, né, desses homens que foram colocados na obra de Deus para desbravar essa obra, fazer esse evangelho avançar no nome de Jesus, como até hoje Deus tem levantado desbravadores, homens que graças a Deus estão aí pregando o evangelho, como nós, andando, caminhando aí, pregando o evangelho, anunciando o evangelho no nome de Jesus, graças a Deus, né? Então nós vamos estar fazendo isso para a glória de Deus, estamos fazendo isso para a glória de Deus e vamos anunciar mais ainda, se Deus quiser, no nome santo de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Alguns homens, capítulo 15 do livro de Atos, né? 15º dia, e nós estamos hoje com 15º capítulo do livro de Atos. Chegar mais para o finalzinho, nós vamos estar lendo 2 capítulos, né? Quando chegar, né, no dia 20, no dia 17, hoje nós vamos estar fazendo, amanhã, a partir de amanhã, nós vamos estar lendo 2 capítulos para encerrarmos dia 21, se Deus quiser, no nome de Jesus. Hoje, a palavra de Deus diz assim no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não podiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Olha que incrível! Tinha que lutar, olha só que interessante.
fazendo alguns comentários rápidos. Olha que interessante, tinha que lutar contra os judeus que não acreditavam na salvação dos gentios, tinha que lutar contra os judeus que não acreditavam na salvação dos judeus, e agora chega eles falando, olha, você é salvo se você for circuncidado, conforme a lei de Moisés. Oh, meu Deus! Aí começam as coisas a entrar dentro da igreja. Quer dizer, começaram a agregar à graça coisas que não eram necessárias ser agregadas. Jesus já tinha feito a obra na cruz. A obra da cruz é perfeita. Continuando, diz assim, Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões de Fenícia e de Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo, os gentios estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que tinham havido crido, se levantaram e disseram: os gentios têm de ser circuncidados e têm de obedecer às leis de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto, pois depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os gentios, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou o pecado deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos, do mesmo modo que os gentios. Então todos que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou e se cuidou pelos não-judeus, não-gentios, e os gentios, aliás, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como a casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor, diz o Senhor, que anunciou estas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: a minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os gentios que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não coma carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não coma sangue, pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia, como Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabas e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles o seguinte carta: nós, os apóstolos,
e os presbíteros, irmãos de vocês, mandam saudações aos nossos irmãos gentios que vivem na Antioquia, a província de Síria e na região de Cilícia. Soubemos que alguns de nosso grupo foram aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. E eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício a ídolos. Não coma sangue, nem carne nenhuma de animal que tenha sido estrangulado. E não pratique imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saudade a todos. Então, mandaram que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando eles leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que haviam enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia, e eles e muitos outros irmãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província de Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando forças às igrejas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Maravilha, né? Está aí o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Os feitos dos apóstolos. O início da igreja, o início dessa grande obra, a qual por ela nós hoje temos o Evangelho, temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Esses homens santos, esses homens escolhidos por Deus, que romperam com muitas coisas, e o romper das cargas que estavam tentando colocar sobre os gentios. Uma carga que o próprio Pedro diz que era impossível de carregar. No livro de Filipenses, no capítulo 3, eu gostaria de sair um pouco agora, só deixa eu correr aqui, no livro de Filipenses, no capítulo 3, deixa eu chegar aqui, Filipenses, deixa eu ver se eu chego aqui, maravilha, deixa eu ver se eu chego aqui, para a gente compartilhar de algo muito bacana sobre a obra que Jesus fez no Calvário. Ah, sim, Filipenses não, me desculpe. Vamos até Colossenses, ou você anota, ou você me ouve. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Aliás, versículo 13 em diante, diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram gentios e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo,
Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Se humilhou e ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Aleluia. Então você, veja bem, deixa eu separado aqui, veja bem, a palavra é anunciada, as pessoas começam a se converter, tanto judeus como gentios, e a palavra do Espírito Santo é derramada sobre os gentios, também como os judeus, e agora um grupo de pessoas sem autorização da igreja, dos líderes da igreja, começam a dizer que era necessário a circuncisão. A circuncisão era cortar a pele do prepúcio da criança, do menino. E isso era uma lei dada aos judeus. Então, olha a carga que eles estavam colocando em cima dos gentios. Os gentios não tinham essa prática. Como agora que eu não tenho essa prática, não sei, não conheço, não é da nossa cultura e agora vamos fazer isso? Isso não é um peso, isso não é uma carga, isso não é uma exigência? E se eu não consigo, então eu não sou salvo? Eu não consigo, não sou remido? Então, quando a palavra de Deus, quando nós lemos essa parte, nós temos que ir lá embaixo no livro de Colossenses, mais um pouco à frente, para descobrir que a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela foi perfeita. A obra de Jesus na cruz do Calvário foi essencial. A obra de Jesus no Calvário, ela foi completa. Ela tira de nós essas cargas. E quando fala a lei, fala dos 10 mandamentos. Venhamos e convenhamos de que nenhum homem ele consegue cumprir os seus 10 mandamentos. Primeiro, os 10 mandamentos dados a Deus. Aliás, os 5 primeiros mandamentos dos 10 dados a Deus. E às vezes nós não vemos, nós não vemos o cumprimento desses mandamentos da forma que deveria ser feito. Os 5 últimos, é dado ao homem, ao nosso próximo. E olha quanta coisa se faz contra o próximo, quanta coisa se deixa de fazer para o próximo, quanta assistência deixa de se dar ao próximo. Então, se nós não entendermos que Jesus ele cumpriu isso para nós, por isso que ele foi colocado no madeiro em nosso lugar, se nós não tivéssemos Jesus no madeiro, como que nós iríamos chegar diante de Deus e falar, cumprir com os 10 mandamentos? É impossível. O livro de Romanos, capítulo 3, fala, me parece que o versículo 23, 24 fala, que Deus olhou para essa terra e não viu nenhum justo sequer, e ninguém que faça o bem. Existem atos de bondade, não quer dizer que o homem seja bom. Existem atos de humanidade, não quer dizer que o homem seja bom. Ele pode cometer e pode realizar um ato de bondade, um ato de humanidade, mas o seu coração ser maldoso. E o seu coração ser distante de Deus. Então Jesus ele chega e coloca isso tudo diante da cruz do Calvário. Por isso que a palavra de Deus fala no capítulo 3, no versículo 14, no capítulo 2 de Colossenses, e anulou a conta da nossa dívida. Ou seja, que dívida é essa? Com relação à lei, aos 10 mandamentos. Ele cumpriu com isso. Ele trouxe para nós isso. Agora você vai me perguntar, que maravilha, Fernando. Agora então eu não preciso mais me preocupar com mais nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Não. Porque se nós estamos debaixo da graça, se nós estamos convertidos e debaixo da graça, nós estamos no domínio do Espírito Santo. Não vivemos mais como a carne, vivemos como o Espírito. As coisas da carne pendem para a morte e as coisas do Espírito para a vida eterna.
Então nós temos que ser agora sensatos. Eu fui salvo pela graça, a graça me alcançou, a graça me foi favorável. Eu não vivo mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a graça me foi dada, mas me foi imposta uma responsabilidade. Não posso viver como os gentios, como o ímpio, porque eu não vivo mais na carne. Vivo pelo Espírito. As coisas do Espírito militam para as coisas do Espírito. As coisas da carne vão militar para as coisas da carne. Então, se você é convertido, se você achou, ou você acha que aceitando Jesus, olha, glória a Deus, a graça, Jesus fez tudo, eu vou agora viver como eu quero, não. Não é bem assim. Se você vive na carne, a carne vai te levar para a morte. Se você vive no Espírito, o Espírito vai te levar para a vida. Então você tem que entender isso. Que existem as obras da carne e existem as obras do Espírito. Um dia podemos falar um pouco mais lá na frente. Mas a gente tem que entender que nós vivemos pela graça. E quando nós entendemos que tudo aquilo que era contra nós, Jesus anulou na cruz do Calvário, a gente começa a louvar, buscar, glorificar, servir, adorar, exaltar mais o Senhor ainda. Porque nós começamos a entender o poder da obra que Ele fez na nossa vida. Não precisa de mais uma carga sobre nós. Já existem tantos desafios na nossa frente, né? Olha o desafio que nós estamos enfrentando. Pessoas que estão em casa, assustadas, amedrontadas, talvez você não sabe, mas tem. Talvez você está na sua casa, não conversou com uma pessoa, mas tem gente assustada, gente amedrontada, gente apavorada. Por isso que nós temos que agradecer muito a Deus por aquilo que Jesus fez por nós. Ele levou de sobre nós a carga que era contra nós. Cravou na cruz do Calvário para nós vivermos em paz, louvando e glorificando o nome dele. Andando em espírito, como Paulo diz a Timóteo, andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é uma concupiscência? É um desejo exagerado, descontrolado. Então, se eu ando no Espírito, eu controlo esses desejos, eu tenho um domínio próprio sobre esses desejos, que às vezes afloram sobre a pele. A gente começa a ter o controle por causa da ajuda do Espírito Santo. A ajuda do Senhor Jesus na nossa vida. E Ele quer sempre te ajudar a carregar as cargas no nome de Jesus. Programa Liberdade e Vida. Aliás, programa Liberdade e Vida. Programa Encontro com a Palavra. Queremos orar por você agora, pedindo a Deus que venha te guardar, te abençoar, te fortalecer. Pedir a Deus que venha te dar um dia abençoado na presença dEle, um dia cheio da graça dEle, um dia cheio do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Hoje tem pedido de oração e eu gosto. Legal, viu? Eu gosto muito de orar com você. É bom ter pedido de oração. Seja um, dois ou o que for, é bom a gente interceder uns pelos outros. E nós vamos orar pela dona Flauzina Gonçalves do Nascimento. Nós vamos orar pela Inayara e sua família, pela Fernanda Souza Lousada e toda a sua família. Vamos orar pelo Leonor Matos de Castro. E vamos orar pela Jane Machado e toda a sua família. E orar por você que está conosco nessa hora. E orar por você que está conosco nessa hora. E orar por você que estará nos assistindo depois lá no YouTube, né?
E chegando lá, tem lá embaixo, no final da página, né? Tem um lugar de comentários. Você faz um comentário. Você dá uma ideia, né? Você pode fazer um comentário bacana, ou sei lá também, enfim. E quando tem um tirininho lá, o likezinho, você vai lá, aperta lá, dá um joinha pra gente. A gente fica muito feliz, né? Não queremos popularidade, né? A gente não quer, essa não é essa a ideia. A ideia é ajudar, cooperar, incentivar e abençoar, né? Ah, também vamos orar também aqui, ó, para oração de agradecimento para o de agradecimento, né, pelo Carlos Alberto de Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Ele foi curado do coronavírus. Olha, maravilha! Carlos Alberto, Deus abençoe, viu, filho? Se você estiver me assistindo aí agora, louvado seja o nome de Jesus por essa cura, né? Maravilha! Curado lá no Rio de Janeiro. Acho que ele pediu oração aqui, não foi? Ele pediu. Olha, colocaram o nome dele. Olha que bacana. Obrigado pelo testemunho, viu, irmão Ivan? O Ivan, agora fiquei sabendo agora pela minha esposa que o Ivan fez um pedido de oração por Carlos Alberto de Oliveira, que estava com coronavírus internado no Rio de Janeiro, e agora chegou para mim. Muito obrigado, Ivan, pelo retorno. A gente fica muito feliz mesmo, com essa notícia de que ele foi curado em nome de Jesus, né? Do coronavírus. Maravilha, oração aí, olha, poder da oração, viu? Olha só, a gente achando que é mais um momento, não, por isso nós falamos, estamos aqui para ajudar você, cooperar contigo, ser uma mão aí nessa caminhada junto com você, em nome de Jesus, orando pelas pessoas. E louvado seja Deus pela vida do Carlos Alberto aí, oração de agradecimento, com certeza nós vamos orar. Nós vamos orar também pelo pastor Exídio, sua família, né? Um grande abraço aí à família toda, para o pastor Sebastião e a sua casa, né? E para o irmão Jaci, que está conosco aí no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós queremos te louvar, porque nós aprendemos com o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tantas coisas que o Senhor fez, mas uma delas, Pai, Pedro deixou bem explícito para nós. A obra da cruz do Calvário, a obra perfeita, a obra suficiente, a obra completa de Jesus Cristo. Nós louvamos a Jesus por isso. Nós bendizemos o nome de Jesus por isso. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não andamos mais por vistas, mas por fé. Não andamos conforme a carne, que leva à morte, mas andamos conforme o Espírito, que nos leva à vida eterna. Porque a obra da cruz foi completa. A carga que era sobre nós foi levada. E te louvamos, ó Deus, pela cura do Carlos Alberto, do coronavírus, ó Deus Santo. O Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por esse milagre. E nós colocamos todas essas pessoas que pediram oração para nós, entraram no nosso canal pedindo oração, e por todas essas pessoas que estão nos ouvindo e irá nos ouvir mais tarde. Pai, que o Senhor venha realizar milagres, maravilhas na vida de cada um, de uma forma preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua misericórdia, meu Deus, esteja sustentando cada vida agora, em nome de Jesus. Nós te pedimos para o louvor da tua glória, para a exaltação e louvor do teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Chegamos no finalzinho do programa Encontro com a Palavra. Amanhã, meio-dia, nós estaremos juntos outra vez para a leitura amanhã de 2 capítulos, hein? Meu Deus, tenha paciência, tenha paciência. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, no nome de Jesus.
Agora, para encerrar, só para poder reforçar, eu achei a ideia da ceia do fortalecimento fantástica. A ideia não, a visão, né, irmãos? Ideia não. A gente não tem ideia, a gente tem visão, né? Da igreja, o nosso conselho estadual, os nossos líderes e pastores, louvado seja Deus pela vida deles, pela vida do pastor Mário de Oliveira, Antônio Genário, pastor Dávila, pastor Leandro, pela toda a nossa liderança. Nós louvamos a Deus pela vida deles, pela visão que eles tiveram agora de ministrar a ceia do fortalecimento domingo. Que ideia maravilhosa! Olha, estamos aí mais de 30 dias, vai fazer agora. Amanhã faz mais de 30 dias que eu não vejo muita gente na igreja. Não é por irresponsabilidade, é por fato, consequência de tudo isso. Algo que assolou, nos assustou quando nós estávamos lá em Santa Catarina. Meu Deus do céu, meu Pai da glória. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós louvamos a Deus pela visão da igreja em ministrar para todo o estado a ceia do fortalecimento. Então, domingo, em 2 horários, vai dar certinho, vai dar bacaninha, em 2 horários. Vamos lá tomar essa ceia do fortalecimento. Vamos lá tomar. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 2 horários, para não trazer muita confusão. Vai dar certinho, 2 horários, 1 hora só. Máscara, álcool gel, a equipe vai estar preparada. Nós ganhamos 2 displays de álcool gel. Vou colocar lá na entrada, lá essa semana ainda, se Deus quiser. Quarta-feira, vou lá colocar, furar, enfim. Vou fazer um negócio bacana. Chegou, tem álcool gel na mão dos irmãos. Enfim, vai ser muito bacana no nome de Jesus, tá bom? Então, quarta-feira, domingo, 9 horas da manhã, de 9 às 10. E de 6h30 a 7h30, ceia do fortalecimento, tá bom? Te espero lá. Tenho certeza que vai ser muito bacana, em nome de Jesus. E eu vou também abrir, né? Eu não posso ser injusto, né? Tem questões que são familiares. Não, você não vai. Às vezes é o filho, é o pai. A gente tem que respeitar. Essa ceia também será ministrada em casa, tá bom? Vai ser uma transmissão online e vai ser presencial. E vamos estar organizando tudo ali. Nós temos um corpo de diaconato muito capacitado. Vamos organizar para você participar lá conosco em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, uma boa tarde. Que Deus te dê um dia fantástico, maravilhoso, na presença do Espírito Santo. E amanhã, aliás, daqui a pouquinho, 9h30, nós vamos estar juntos no encontro com o programa Liberdade e Vida. Liberdade e Vida só em Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus e mais uma vez obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar juntos. Eu aqui, você aí, mas obrigado por tudo isso. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.